20 de maio é o Dia Nacional dos Genéricos, sábado da próxima semana. Essa classe de medicamentos, regulamentados no Brasil em 1999, portanto há quase 25 anos, foi um marco na saúde dos brasileiros, que ganharam mais acesso a remédios eficazes, a preços no mínimo 35% menores do que os remédios de marca, em prol da sua saúde. Hoje, nada menos que 90% das doenças mais conhecidas podem ser tratadas e bem tratadas com genéricos, e já responde por 73% dos medicamentos usados contra a hipertensão, 79% para colesterol alto, 72% para ansiedade e 65% para depressão. E nesses 24 anos, já geraram uma economia aproximada de 250 bilhões de reais para os brasileiros que os compraram nas farmácias. Para as farmácias, os genéricos representam hoje um segmento indispensável. Mas será que esse sucesso genérico, generalizado, ainda pode aumentar nos próximos anos? Quem vai nos responder é Cauê Nascimento, que é associado da Progenéricos, diretor executivo do setor de genéricos do grupo NC, que é o maior do Brasil, o NC Pharma, o maior do Brasil, portanto, o maior fabricante de genéricos do país, e que foi também uma das primeiras farmacêuticas a produzir e comercializar esses medicamentos no Brasil. Olá, Cauê, bem-vindo à BC Pharma. Arnaldo, muito obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para conversar com você. Cauê, qual é, na visão de quem lida com esses medicamentos 24 horas por dia como você, qual é o retrato do genérico no Brasil hoje? É um fenômeno em prol da saúde da população brasileira ou ainda falta alguma coisa para se tornar um fenômeno? Bom, Arnaldo, vamos lá. Eu acho que o genérico, depois de 24 anos, né, a gente vai comemorar aí 24 anos no próximo dia 20 de maio, da introdução do medicamento genérico no Brasil. É uma grande conquista da sociedade brasileira, né? O medicamento genérico transformou o mercado de saúde do país, transformou o mercado farmacêutico, e deu acesso a uma população que não tinha condições de manter os seus tratamentos devido ao alto custo dos medicamentos, né? O medicamento genérico hoje no Brasil já é responsável, né, por 35% de todos os medicamentos comercializados em unidades. Então, de cada 100 caixinhas vendidas nas farmácias, 35 são de medicamentos genéricos. Esse número é um número expressivo. Mas ainda existe uma oportunidade enorme de avanço quando comparado a outros países que já têm o medicamento genérico há mais tempo que o Brasil. Posso citar como exemplo os Estados Unidos, que tem mais de 60% de participação do mercado do medicamento genérico no mercado, países da Europa, que também tem 50%, 60%, 70% de participação. E quando a gente nota a taxa de crescimento do medicamento genérico no país, a gente nota que ele continua ganhando penetração, né? Numa pesquisa recente, 92% das pessoas admitem trocar, né, usar da intercambiabilidade do medicamento. Então, quando tem uma receita de um medicamento referência, elas admitem trocar isso por um genérico. E 86% das pessoas manifestam um alto grau de confiança no medicamento genérico, né? Então, sem dúvida, o medicamento genérico já é uma grande realidade, mas ainda com um bom espaço para crescer. Aliás, eu vi um levantamento recente da Progenéricos, com base em dados do Arquivia, e entre os 20 medicamentos mais prescritos no país, eu cito amoxicilina, azitromicina, losartana, nada menos que 15 já podem ser encontrados em sua versão genérica. Os outros 5 são uma questão de tempo, você acha? É uma coisa mais automática? Assim, isso depende da molécula do produto. Alguns produtos, eventualmente, os médicos ou mesmo o paciente, o consumidor, ainda tem alguma resistência. Eventualmente, são produtos que ainda não houve a queda da patente, né? Hoje, 90% das doenças podem ser
tratadas com medicamento genérico, então ainda existem algumas doenças que não têm a disponibilidade do medicamento genérico, e sempre tem também uma questão do próprio paciente é, fazer essa escolha, né? A gente nota que, à medida que você tem o medicamento genérico disponível, ele passa, sim, a ser cada vez mais adotado pela população. Então, acredito que ao longo do tempo, provavelmente esses 15 virarão 16, 17, 18 e assim por diante. Você citou a questão das patentes, né? A questão, a quebra das patentes, que é um tema extremamente regulado no Brasil, ainda é um obstáculo para os genéricos, os que ainda não foram lançados? Não, a gente, na verdade, no Brasil, né, um dos trabalhos da Progenéricos é garantir que a gente tenha é, uma fiscalização e um segmento adequado, né, de toda a lei de patentes do país. Hoje ela é de 20 anos, né, então, a partir do momento que o medicamento de referência é lançado, ele tem aí 20 anos de exclusividade, e a partir disso ele pode ser copiado por um laboratório com medicamentos genéricos, né? Hoje isso é um prazo mais ou menos padrão no mundo, então o Brasil ele está alinhado a muitos países. É, a gente acredita sim que existe espaço ainda no mercado para novos medicamentos, novas cópias, mas de maneira nenhuma isso é um obstáculo, acho que é um tema bastante regulado, e a própria Progenéricos tem ótima interlocução com a Anvisa e para tratar desse tema. Você citou as farmácias como, claro, beneficiárias também dessa categoria, né? Porque passaram a oferecer medicamentos muito mais acessíveis, né? Portanto, começaram a vender mais, graças aos genéricos. Você acha que os genéricos, para a sua visão do mercado, que deve ser ampla, né? O contato que você faz, a interface que você faz com o varejo, na sua visão de mercado, os genéricos são hoje a receita de sobrevivência das farmácias independentes, por exemplo? Sem dúvida nenhuma, os genéricos e os medicamentos similares têm um papel fundamental na rentabilidade do varejo farmacêutico, dada a competitividade desses mercados, muitos players, muitos laboratórios, as farmácias se beneficiam disso, né, podendo obter uma rentabilidade melhor do que comparado aos medicamentos referência, né, que por terem ali essa exclusividade, eles não necessitam muitas vezes conceder uma margem, um desconto maior para as farmácias. Então, sem dúvida nenhuma, Arnaldo, o medicamento genérico é um importante contribuidor da margem do varejo, e como também ele traz muita gente, né, para a categoria, para a farmácia, para o tratamento crônico, ele também garante que esse mercado continue crescendo ano após ano. Então, a receita das farmácias também passa a crescer à medida que o medicamento genérico se expande. Eu conheço pessoas, Cauê, e eu me incluo entre elas quase sempre, que pedem uma substância, um princípio ativo, por exemplo, aí a pessoa pergunta: você tem alguma preferência? A gente fala o mais barato. Pelo seu conhecimento do mercado, esse mais ou menos é o comportamento em regra do mercado hoje? O preço é Acho que fundamental? não necessariamente, acho que não, acho que existem diferentes perfis de consumidor, né? Então, você tem pessoas que mesmo dentro do medicamento genérico, preferem algumas marcas por uma questão de confiança. Alguns médicos também, às vezes, fazem esse papel de dizer: olha, se você for adquirir, prefira esses laboratórios. Então, tem sim um trabalho de marca. Mas, hoje no Brasil, qualquer produto que tiver disponível na farmácia, ele foi validado pela Anvisa, então, ele é seguro, ele é eficaz e pode ser consumido. Você pode ter eventualmente uma diferença ou outra entre a matéria-prima, alguma coisa assim, mas nada que afete a eficácia do medicamento, uma vez que todos os laboratórios estão sujeitos à aprovação da Anvisa. E aí eu entro num tema que é recorrente, talvez hoje já esteja sob controle, né? No começo dos genéricos, talvez,
havia uma grande resistência a eles por parte de médicos que se negavam a prescrever ou autorizar a compra, e da própria população, né? Isso foi bem no começo, nos anos 2000, no começo. Hoje, pela tua visão, isso está superado completamente? Ou ainda há um foco de resistência? Acho que é um assunto superado, os números mostram isso. No site da Progenéricos, né, tem uma informação lá disponível que é 30% das receitas hoje dos que são, né, feitas pelos médicos já constam o nome da molécula muitas vezes, né? Então ele já prescreve a molécula e isso indica o uso de um medicamento genérico, preferencialmente. É, quando você vê as pesquisas também, 86% de confiança, alto grau de confiança da população, 92% das pessoas admitem trocar o medicamento referência por genérico. Então, acho que foi feito um ótimo trabalho nos últimos 20 anos, né, 24 anos agora, de comunicação, conscientização. Acho que a Anvisa tem um papel importante também de dar essa segurança para toda a população de que o medicamento é seguro, ele é eficaz, ele é sujeito a testes rigorosos, né? Então, acho que, de fato, é um assunto superado e isso é expresso, inclusive, no crescimento do mercado genérico dos últimos anos, né? Muito consistente. Eu citei as farmácias, acho que é dever nosso falar, claro, do seu campo, a indústria farmacêutica. O Grupo NC Farma, que é o maior grupo do país, na área farmacêutica, um grande gigante, né? Ele tem uma linha enorme de genéricos, não sei quantos, mas tem, quase 100, né? Se não me engano. Aí, pode falar também. Nós temos 4 laboratórios, né? A AMS, que foi o Pioneira, primeiro sim. laboratório do país de genérico, né? Em 2000 foi o primeiro a lançar o medicamento genérico no país. Aliás, qual foi Nós o temos a, primeiro? Qual foi o primeiro? Você lembra? Você não lembra, mas você sabe. eu não lembro, eu lembro que foi a. Eu preciso conversar, perguntar para o Borgonov, ele tem de cabeça, que é o nosso Sim, presidente aqui. Eu fico te devendo essa, sem depois eu te problema, passo. sem problema. Mas foram 3. Nós lançamos Três. 3 medicamentos, que a gente já tinha todos os testes de bioequivalência na época. E vocês ainda investem muito em novos genéricos, Torre? Sim, a gente tem um departamento muito forte de P&D, investimos um bom percentual da receita da empresa em pesquisa, e a gente está sempre atento à quebra das novas patentes para ser o primeiro a lançar isso no mercado. Agora, curiosamente, uma curiosidade minha, você quer fazer um genérico de uma marca que venceu a patente. Isso fica a seu cargo, fazer, a cargo da indústria, levantar os princípios ativos, o modo de fazer, vocês têm que ir atrás desses dados todos? Exatamente. Então, a partir do momento que a patente ela é expirada, né, isso significa que outros laboratórios podem lançar aquele produto. Qualquer Pode, laboratório qualquer laboratório autorizado pela Anvisa, evidentemente. autorizado pela Anvisa pode submeter isso para registro e para aprovação da Anvisa. Agora, é, anterior a isso, é necessário que o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento consiga chegar na cópia do medicamento, Tem né? que ter uma Então, receita, né? Uma fórmula, claro. é exato, é uma fórmula. Então, você precisa chegar nessa fórmula, precisa fazer os testes de bioequivalência. Essa fórmula não está disponível no mercado, vocês têm que ir Não está atrás. disponível, Ah. não está, e por isso que cada um dos laboratórios tem que, por si só, chegar nessa fórmula e garantir E, que você portanto, esteja leva algum tempo desde a decisão de fazer até sair do mercado. exatamente. E por isso que nós aqui no Grupo NC, né, dado todo o nosso histórico e hoje a força do grupo em pesquisa e desenvolvimento, a gente costuma lançar primeiro os produtos, porque a gente tem um departamento de pesquisa muito ativo, sempre procurando desenvolver esses produtos Quais são à os, medida que as patentes expiram. quais são os quatro grupos que pertencem à PNC? São quatro. EMS, maior genérico do país, líder de mercado, maior portfólio, são quase 400 produtos na EMS. Depois a gente tem a Germed, que também é uma marca muito tradicional, segundo maior portfólio do país, quase 300 SKUs. Temos uma terceira marca chamada Nova Química,
que também tem um portfólio grande, mais de 200 produtos, e o Legrand. O Legrand é outra marca. Então, somadas as quatro marcas, nós temos um portfólio, esse número, inclusive, está fresco na minha memória, de Hum. 997 SKUs ativos no mercado brasileiro. Precisa celebrar o número 1000, hein? Faltam três. Quem sabe Os até mil o final do gols, ano a gente lança mais os três. 1000 gols, é. Você tem, É isso aí. meu conselho é você escolher um produto que será o 1000. Você já coloca nele essa camisa de ouro, Excelente. né? Sugestão aceita. Vou repassar para o time de marketing Muito aqui. bem. Você citou também os similares, né, que é outra categoria. Genéricos e similares. Há uma concorrência aí? Não tem nada a ver. Há uma concorrência, são produtos que muitas vezes têm o mesmo princípio ativo, a mesma função. Os similares, eles têm uma marca, né? Eles não são comercializados com a tarja do genérico, mas sim, muitas vezes, eles disputam e concorrem pelo mesmo consumidor. Vocês não produzem similares, né? Produzimos. Nós temos também, tanto a MS tem medicamentos similares, nós temos o Legrand com medicamentos similares e a Multilab. No ano que vem, você já citou isso, os genéricos completam 25 anos, né? As rodas de prata, né? De Exato. ótimos serviços prestados no Brasil, né? Se há uma categoria de medicamentos bem sucedida em todos os aspectos, foram os genéricos, né? A seu ver, como que a Progenética, por exemplo, ou a Grupo NC, podem celebrar um marco desse? Olha, tem um dado importante, né? Até esse ano, a Progenéricos estima que os medicamentos genéricos geraram 250 bilhões de reais de economia para a população, né? É muito dinheiro e é um dinheiro que garantiu o tratamento de muitas pessoas, né? Isso se reflete numa melhoria da qualidade de vida, numa menor pressão no sistema de saúde. Então, tem uma série de benefícios, por isso que eu gosto de dizer que o medicamento genérico é uma conquista da sociedade brasileira. O ano que vem, acho que é um ano emblemático, sem dúvida, a Progenéricos e aqui no Grupo NC, a gente vai ter muitas ações para celebrar e para comunicar isso corretamente para toda a população, para todo o mercado. O ano que vem vamos celebrar muito essa data de 25 anos. Sem dúvida, a gente vai comunicar muito para toda a população, nos meios aí de comunicação, todos os ganhos e os benefícios que esse medicamento trouxe para a sociedade, né? Eu acho que a gente, com certeza, tem muito orgulho aí de toda a economia e todo o acesso que foi dado a milhões e milhões de brasileiros desde os anos 2000 e vamos continuar, enfim, lançando produtos, muito atento às questões de patentes, para que cada vez mais a gente tenha medicamentos genéricos disponíveis. Para terminar, Cauê, eu perguntaria o seguinte: você vai às farmácias como cliente, pessoa física? Eu adoro ir em farmácia, Arnaldo. Meu tempo livre, eu gosto de ir em farmácia 2, 3 vezes por semana. Às vezes eu vou a trabalho, e quando eu não vou a trabalho, eu acabo trabalhando também. Eu fico lá olhando e. Seria uma espécie de inspetor das prateleiras, né? Exatamente. Pergunto para o balconista, pergunto para o farmacêutico, fico, enfim, conversando e querendo entender um pouquinho sempre o que está acontecendo no mercado. Aí o cara fala, pô, lá vem aquele cliente chato, que só Às pergunta vezes eles coisa. me cobram, né? Os caras já conhecem, pô, tá faltando tal produto, tal, enfim, eu já saio com um monte de lição de E casa. eu perguntei isso para saber de você, o que você espera, agora como pessoa física mesmo, esquece que você diz dentro do mercado. O que você espera de uma farmácia quando você entra nela? Que tipo de atendimento você quer? Que tipo de atenção você quer e precisa? Bom, eu acho que tem duas coisas importantes quando a gente vai numa farmácia, né? Primeira coisa, você quer encontrar o produto pelo qual você se deslocou da sua casa até lá, né? Então é fundamental que as farmácias tenham um mix, tenham um produto disponível, porque normalmente você vai até uma farmácia, é um destino.
né? Você vai buscando alguma coisa. Então, encontrar aquilo que você foi buscar é fundamental. Segunda coisa, é muito bacana quando você vai numa farmácia e tem bons profissionais para te atender, né? Então, profissionais que saibam conversar, explicar sobre a categoria, tirar dúvidas do cliente. Normalmente, quando a gente fala de medicamento, né, tem muita dúvida, são, às vezes, temas sensíveis, você está com um problema de saúde, você quer tirar uma dúvida para obter o melhor tratamento possível. Então, acho que encontrar os produtos, ter um bom atendimento, né, com pessoas bem treinadas e que te auxiliem nas melhores escolhas. Você é daqueles que apostam nessa nova era chamada assistência farmacêutica, serviços clínicos. Você acha que as farmácias, nós somos 90 mil farmácias no Brasil, tem 99% dos municípios brasileiros tem uma farmácia. Você acha que a maioria delas pode se capacitar para isso, oferecer mais do que uma caixinha de medicamento? Olha, eu acho que esse é um tema novo, né? Ele veio muito à tona com a pandemia. Exatamente. Eu acho que a capilaridade das farmácias é fantástica. A gente tem hoje farmácias aí sempre perto das pessoas. Isso deve ser utilizado, né, Eu acho que é um ponto de por bem da vantagem população, enorme para as claro. farmácias. E acho sim que ao longo do tempo, um trabalho bem feito, né, e as pessoas cada vez mais tendo acesso, conhecimento do que pode ser feito e confiança nesses exames e nesse atendimento, eu acho que naturalmente isso deve crescer. Mas enfim, é o futuro, né? O futuro a Deus pertence, mas acredito sim que existe um potencial grande, dada a comodidade, dada a proximidade das farmácias, para que elas exerçam também esse papel para, enfim, para a sociedade, para as cidades, né? Acho que é um papel interessante que pode ser exercido. Cauê, genericamente, muito obrigado, viu? Foi Fico muito muito feliz bom. com o convite e, mais uma vez, é um prazer falar com vocês e carregar essa bandeira aqui do medicamento genérico que tanto nos orgulha. Queremos ser parceiros de vocês. Obrigado, viu? Obrigado, Arnaldo. Um abraço. Tchau, tchau.